Olá e bem-vindos! Olha, o material que a gente tem hoje Bem intensa. São vários capítulos de uma narrativa de fantasia que mergulha de cabeça num romance dramático. A história foca em um grão-duque guerreiro, o Silas, e seu parceiro, o Lucian, que está grávido. E eles, acabaram de passar por um conflito gigantesco. Um que quase destruiu tudo, né? Exato. E os trechos que a gente recebeu são uma verdadeira saga em miniatura. Tem de tudo aqui. Tentativas de reconciliação que são um desastre cômico. Hilário, na verdade. Uma conspiração política com um líder religioso corrupto, o nascimento de uma herdeira, sequestro, de tirar o fôlego. Sem dúvida. E acho que nossa missão aqui é justamente essa, sabe? Tentar traçar essa montanha-russa emocional e política dos personagens. Uhum. Não é só sobre o que acontece, mas como eles navegam por um conflito pessoal tão visceral. E isso tudo enquanto uma trama muito maior ameaça não só a família, mas o império inteiro. É verdade. É uma exploração fascinante sobre como o amor e a fúria podem ser, duas faces da mesma moeda. E como os segredos têm consequências devastadoras. Ok, vamos desempacotar isso então. A história começa num ponto baixíssimo pro casal. No fundo do poço. O Silas volta pra casa depois de uma briga terrível com o Lucian e a descrição dele é muito marcante. Diz que ele parece um homem que viu Deus e Deus lhe disse para sumir. Ele tá completamente destruído. É uma imagem poderosa, né? Mostra um homem que é um gigante no campo de batalha, Sim. mas que foi reduzido a nada por uma questão de relacionamento. E quem tenta trazer ele de volta à realidade é o assistente, o Callen. Ah, o Callen. Que assume um papel que vai muito além das funções dele. Ele vira quase um terapeuta de choque. Terapeuta de choque é a definição perfeita. O Callen não mede palavras. Ele vê o Silas se afogando em autopiedade e basicamente grita com ele. Tem uma citação ótima aqui. Ele diz: Eu sei qual é. Reconquiste o coração dele. Comece do zero, se for preciso. Comece a implorar. Peça desculpas até sua língua cair. É o empurrão que ele precisava, né? Totalmente. Mas a forma como o Silas decide seguir esse conselho é peculiar. Peculiar é um eufemismo. Com certeza. A primeira grande estratégia de reconquista dele é escrever uma carta de amor. O problema, como o próprio Silas admite, é que ele não sabe como escrever doce. E é aí que tudo começa a desandar. E o que é genial nessa carta não é só o humor, é a caracterização perfeita dele. O Silas é um grão-duque, um guerreiro, mas é um analfabeto emocional. Totalmente. Ele tenta aplicar a lógica da guerra, da grandiosidade, a um problema que exige vulnerabilidade e delicadeza. Não funciona. Exato. A carta é a prova disso. Começa com um risco por cima da frase "Minha amada bola de fogo". Já começou mal. Muito mal. Depois ele confessa que chorou por horas e usou o pobre do Callen como um dublê do Lucian para ensaiar o pedido de desculpas. Deixando o assistente profundamente desconfortável, diz o texto. É hilário e triste ao mesmo tempo. E as metáforas que ele usa são um caso à parte. Ele escreve: sua boca é uma flor venenosa, uma que morde. Que tipo de elogio é esse? Pois é, ele está tentando ser romântico, mas a única linguagem que ele conhece é a do perigo, a do conflito. A carta fala espetacularmente como romance, mas é um sucesso absoluto em nos mostrar quem ele é por dentro. Um homem de ação completamente perdido. Exato, perdido no mundo dos sentimentos. E a proposta final dele na carta é o auge do absurdo. Ele promete contratar um coral de pombos arrependidos. Ah, sim. E enviar o frango frito mais caro do Império com um bilhete que diz: cacareje se me perdoar. É tão bizarro que fica quase fofo, né? Mas a reação do Lucian não é nada fofa. De forma alguma. A reação dele é igualmente exagerada, o que mostra como eles são espelhos um do outro na intensidade. Ele não quer só ignorar a carta, ele quer aniquilá-la. Ele fala em queimar, esfaquear e sufocar com morangos. A carta. E o mais engraçado é a ginástica mental que ele faz para justificar a leitura, né? Ele decide ler para proteger os recursos do planeta. Sim. Porque seria um desperdício de papel e tinta não ler, afinal ele é um humanitário. É uma desculpa maravilhosa, lógica impecável. Perfeita. E o veredito final.
Depois de toda essa expectativa, ele lê, joga a carta pela janela e a chama de crime de guerra da literatura. E pergaminho da dor. Pergaminho da dor. E o golpe de misericórdia é quando ele grita no travesseiro que o filho, ainda não nascido, acabou de soluçar de vergonha alheia. É o fim perfeito para essa cena. E essa cena cômica, ela funciona quase como um respiro, sabe? Antes do mergulho em águas muito mais sombrias. Pois é, porque enquanto eles estão nesse drama doméstico, uma ameaça real e perigosa está se formando. Ok, essa transição do drama doméstico para uma conspiração de nível imperial é bem abrupta. Na sua opinião, isso funciona? Ou parece que são duas histórias diferentes coladas uma na outra? É uma ótima pergunta. Eu acho que funciona sim. Funciona porque estabelece os riscos em diferentes níveis. Certo. A carta nos mostra o que está em jogo no nível pessoal. A família que eles estão tentando construir. A trama política nos mostra o que está em jogo no nível público, o futuro do império. E a narrativa conecta as duas coisas de um jeito muito inteligente através do filho que ainda vai nascer. Ah, claro! Ele é o centro do amor do casal e, ao mesmo tempo, o alvo da conspiração. Faz todo sentido. Então quem é o grande vilão dessa história? Esse sumo sacerdote, o Caldric? Exata. Caldric é o arquétipo do manipulador que usa a fé como arma. O plano dele é diabólico na sua simplicidade. Que é? Ele cria e espalha uma profecia de que o filho de Silas e Lucien será uma criança divina, um santo. O objetivo é sequestrar o bebê no nascimento e usá-lo como um fantoche sagrado para consolidar o próprio poder. Nossa! A filosofia dele é assustadora. Ele diz, medo é a primeira semente da fé. Ele entende que se controlar o que as pessoas temem e o que elas veneram, ele controla tudo. Que cara simpático! Já vi que não vamos ser amigos. Mas o Silas e o Imperador Adri, eles não são ingênuos, certo? Eles já estão de olho nesse cara. Sim, e isso é crucial. Eles não são reativos, são proativos. Nos textos, eles já se referem ao Caldric como uma sanguessuga vestida de seda. Gosto da descrição. E já tem planos de purificar o templo com fogo. Isso eleva a tensão, porque não é uma questão de se haverá um confronto, mas quando e como ele vai acontecer. Os dois lados estão se preparando para a guerra. Exatamente. A ameaça não está escondida nas sombras, está à vista de todos. E o ataque acontece no momento de maior vulnerabilidade que se pode imaginar. O nascimento da filha deles, a Elísia. De todos os momentos para atacar, porque a autora escolheria justamente esse. O que isso adiciona à tensão? Amplifica o horror da situação ao máximo. O nascimento deveria ser um momento de pura alegria, de alívio, né? Especialmente depois de toda a briga do casal. Sim, claro. Ao transformar esse momento sagrado num cenário de terror, a narrativa atinge um pico de crueldade. Uma criada de confiança que estava sendo chantageada pelo Caldric tenta levar a recém-nascida. Que horror. O sagrado e o profano colidem de forma brutal. E é aí que a gente vê uma mudança fundamental no Lucien. Com certeza, esse é o ponto de virada para ele. Toda a mágoa, a dor, a frustração que ele sentia em relação ao Silas, tudo isso se cristaliza e é redirecionado para essa ameaça externa. A fúria dele muda de alvo e se torna absoluta, pura. A mensagem que ele envia para o Silas é de arrepiar. Qual era mesmo? Eu mesmo queimarei o templo até os alicerces, e se ele tentar me impedir, ele também queimará. É o despertar da mãe em Lucien, sabe? Um instinto protetor que é mais poderoso e assustador que qualquer exército. É uma reação poderosa, mas também aterrorizante. A narrativa justifica essa fúria absoluta? Ou há um risco do personagem perder a simpatia do leitor ali? Eu diria que justifica completamente. A ameaça não era contra ele, mas contra a filha recém-nascida e indefesa. Qualquer pai ou mãe entenderia essa reação visceral. Verdade. A narrativa nos mostra que o amor do Lucien não é suave e gentil, é feroz, possessivo e, se necessário, destrutivo. E o Silas entende isso. A resposta dele não é de hesitação. É ação imediata. Exato. A retaliação é instantânea. O Silas e o imperador invadem o templo naquela mesma noite. A confrontação com o Caldric é curta e grossa. E o Silas só diz, ela é nossa filha, não sua profecia. Uma frase que resume tudo. E o que eu acho mais inteligente na resolução desse conflito é que o Caldric não é derrotado só pela força. Seria fácil para o Silas simplesmente matá-lo, né? Sim,
Em vez disso, eles o destroem com a verdade. Chegam com provas de todos os crimes dele. Desvio de fundos, filhos bastardos, até um cemitério secreto com os corpos de gente que ele supostamente curou. Nossa! Eles desmantelam a fachada de santidade dele publicamente. É uma punição muito mais eficaz e humilhante do que a morte. Eles não matam o homem, matam o símbolo. Perfeito. É isso. Uma vitória completa. Mas, como é comum em histórias assim, a paz não dura muito. A narrativa dá um salto no tempo de 3 anos. Bagunça política que o Caldrig deixou força o Silas a ir para a guerra. E ele fica longe por todo esse tempo. Esse salto no tempo é uma escolha narrativa interessante. Permite que as consequências se aprofundem. O Lucian cria a filha, a Elísia, sozinho por 3 anos. 3 anos é muito tempo. Muito. A ausência do Silas não é só um detalhe. É um novo trauma, uma nova ferida no relacionamento. Então, quando ele finalmente volta, o reencontro não podia ser um simples abraço. Tinha que ser dramático. Tão dramático quanto o resto da história. E é exatamente o que acontece. O Lucien o recebe chorando, mas também o acusando, gritando, por que você está tão atrasado? E até ameaça de pirraça, que poderia ter fugido com outro alfa. É um mecanismo de defesa dele, né? A raiva é mais fácil de lidar do que a dor da saudade, o medo do abandono. Faz sentido. E a resposta do Silas é puro suco do personagem dele. Possessividade romântica ao extremo. Ele diz, e eu ainda teria te procurado. Eu teria acabado com aquele idiota do Alfa com minhas próprias mãos. Uau! Para ele, a única resposta para a ameaça de perda é reafirmar seu domínio e sua devoção inabalável. Mas a melhor parte desse reencontro, para mim, é a nova personagem no meio do conflito, a filha deles. Assim. Essa cena é fantástica. Depois de toda a guerra, de todo o drama, o maior inimigo de Silas é a própria filha de 3 anos com uma faca de madeira. É um jeito muito humano e cômico de mostrar que o tempo passou, né? E que ele agora é um estranho na própria casa. Exatamente. A Elísia não o reconhece. Para ela, ele é um intruso gigante e barbudo que tá fazendo a mãe dela chorar. E o grito dela, sai daqui da minha mamãe! Enquanto ela ataca ele, sim, é o novo centro do universo da família. O conflito não é mais só entre Silas e Lucian. Agora tem um terceiro elemento. Exato. Agora é sobre como o Silas vai reconquistar não apenas o parceiro, mas também a própria filha. É um novo tipo de batalha para ele. E uma para a qual as habilidades de guerreiro não servem para nada. Depois de tudo isso, a gente acha que eles merecem um pouco de paz, né? Um pouquinho. Mas a história não parece concordar. A narrativa avança mais alguns anos e nos joga no clímax final dos trechos que a gente tem. A segunda gravidez do Lucian. E claro, nada pode ser simples para esse casal. O parto acontece de forma prematura e extremamente perigosa. A cena é construída para gerar o máximo de desespero. O bebê, um menino que eles planejavam chamar de Zeret, nasce em silêncio. Sem choro, sem vida. É o pior medo de qualquer pai se tornando realidade. O silêncio na sala deve ter sido ensurdecedor. O texto descreve o Lucien se recusando a aceitar, mesmo exausto, mas o ponto de maior tensão é a decisão do Silas. Sim. Vendo a situação, ele ordena que o corpo do bebê seja levado. É uma decisão pragmática, talvez para poupar o Lucien de mais sofrimento, mas que soa incrivelmente cruel no momento. E essa decisão leva ao clímax do clímax. O Lucien, num último ato de força movido pela dor e pela fúria, dá um tapa no rosto do Silas. É um som que quebra o silêncio. Quebra o silêncio e o feitiço da morte. E é nesse exato instante, como se o grito de dor da mãe fosse o gatilho, que o milagre acontece. O choro. O choro fraco do recém-nascido ecoa pela sala. É de arrepiar. Por que você acha que a narrativa insiste em colocar os personagens em situações de vida ou morte tão extremas, especialmente em momentos que deveriam ser felizes, como o nascimento de um filho? Eu vejo isso como o tema central da história deles. O amor entre o Silas e o Lucien parece que foi forjado no fogo, sabe? Ele não existe apesar do caos. Mas talvez por causa dele? Exatamente. Talvez por causa dele. Cada crise, cada quase tragédia serve para reafirmar a força do vínculo deles. É como se a narrativa estivesse dizendo que um amor dessa magnitude só pode ser provado nos limites da experiência humana. Entendi. O nascimento silencioso do Zeret
é o teste final. E o choro dele é a recompensa, a prova de que eles superaram tudo. E a imagem final que os textos nos deixam é de esperança, de um ciclo que se completa. O bebê Zereth, salvo, no colo do príncipe Kael, que é o filho do imperador, e o recém-nascido instintivamente segura o dedo do príncipe. Sugere uma nova geração, uma nova história começando. Sim, é uma conclusão catártica. A família está finalmente completa. E eles sobreviveram a tempestades que destruiriam qualquer um. Saíram do outro lado machucados, mas inteiros. Então, resumindo, a jornada que esses textos nos apresentam é uma de extremos absolutos. Começa com uma carta de amor que é um crime de guerra da literatura. Exato. E termina com o milagre do renascimento de um filho. É uma história de amor definida tanto pela fúria e pelo caos, quanto por uma devoção que parece inquebrável. Perfeito. É isso. E me leva a uma reflexão final que esses textos me provocaram. A narrativa nos entrega esse final feliz, né? Mas levanta uma questão interessante sobre a natureza de romances tão épicos. Qual seria? Depois de sobreviver a sequestros, guerras, perdas e milagres, como seria a normalidade para uma família como essa? Uma boa pergunta. Um amor que foi forjado num fogo tão intenso que se acostumou a operar no limite da adrenalina e do desespero, pode de fato encontrar paz e contentamento no silêncio do dia a dia? Ou ele precisa de mais caos para continuar existindo? Ou um amor assim se define pela necessidade constante de novas tempestades para superar, apenas para provar a si mesmo que ainda está vivo? Fica essa pergunta no ar.